Boa noite! Estamos aqui em mais uma quarta-feira juntos. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Se você está assistindo a essa live lá no meu IGTV, adianta um pouquinho aí, adianta uns 10 minutinhos, porque eu vou receber o pessoal que está chegando aqui ao vivo na nossa live. Esse é o nosso 8º encontro. Então já foram 2 meses de live e eu estou muito feliz com isso. Adianta o videozinho, uns 10 minutos, para você assistir toda essa live que vai valer muito a pena. Hoje eu tenho uma convidada especial que é a Camila, consultora de sono. Nós vamos falar sobre o sono noturno das crianças de 1 ano. Será que nossas crianças já conseguem dormir uma noite inteira de sono? Porque melhorar a qualidade de sono das crianças também melhora a nossa qualidade de sono. Então, assiste, fica até o final, que vai valer muito a pena. Toda quarta-feira, nós estamos nos encontrando aqui no meu Instagram para conversarmos sobre a vida dos nossos filhos. Nós já conversamos sobre vários assuntos. Nós já falamos sobre birra, como lidar com birra. Eu já fiz uma live sobre como desacelerar as crianças para a hora do sono. Isso se aplica a todas as idades. Eu já fiz um bate-papo ao vivo para tirar as dúvidas de vocês. Eu já falei sobre nos livrarmos da culpa, porque queremos trabalhar, queremos desenvolver alguns projetos e nos sentimos culpada. Então, já conversamos bastante aqui. Deixa eu aceitar aqui a Camila. Camila já chegou. Deu certo, Camila? Boa noite, boa noite. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Tá bom o áudio? Tá bom, tô te ouvindo. Então tá ótimo. Deixa eu só facilitar a pele do ser humano, da mãe cansada. Um filtro, por favor. Enquanto isso, Aqui, eu vou dar achei. boa noite para quem tá entrando. Júri, oi, meu esposo Rilton tá aí. Fisiocorp, Ayaki, boa noite. Kessia, a Sara, a Raquel, boa noite, pessoal. Eu tava aqui falando para quem tava assistindo no replay, né, no IGTV, adiantar aí uns 10 minutinhos, porque nós vamos receber o pessoal que está chegando aqui ao vivo. Vamos convidar mais pessoas para virem para a live. Vamos todo mundo apertar nesse aviãozinho aí, ó, que tem na tela, e vamos enviar para os nossos contatos para elas virem correndo assistir essa live. Boa. Toda mãe da face da terra merece uma boa noite de sono, não é, Camila? Merece. Merece, merecemos. Todos merecemos, né? Mas acho que as mães, ainda mais essa fase que a gente está vivendo, né? De tanta instabilidade, de tanta Sim. insegurança, acho que tem pesado um pouco mais a falta de noites de sono reparadoras, né? Com certeza, porque a falta do sono adequado já nos deixa mais tensas, já nos deixa mais irritada. Eu diria que deixa a gente com pavio curto, né? Então a gente já está cansada. E aí, Pavio? para O a que é gente pavio? atender, É tão curto. O que é já pavio? é tão curto que não tem, né? Então, para a gente atender a demanda dos nossos filhos, é super importante a gente estar bem. E para a gente estar bem, o sono é fundamental. Então, eu entendo que quando a gente entende do sono da criança, quando a gente melhora a qualidade de sono dos nossos filhos, nós melhoramos a nossa qualidade de sono. E, consequentemente, os benefícios são de todos os lados. A gente vai se relacionar melhor, a gente vai ter aquela tão sonhada um pouquinho mais de paciência, que eu acho que é o pedido de toda mãe. Queria mais paciência com os meus filhos. E eu tenho falado muito aqui no Instagram que não é a falta de paciência que nós não temos. É porque o que a gente põe para fora é só resultado do que já está dentro. Então, o caminho é a gente Verdade. olhar para dentro. Será que eu estou sobrecarregada, eu estou cansada? Por vários motivos. Né? Tem a crença de que a gente tem que dar conta de tudo. Tem a crença da gente não pedir ajuda para ninguém. Tem as coisas que a gente atrapalha realmente as crianças de dormir. A gente atrapalha elas em várias coisinhas assim, né? A Camila vai falar hoje. E isso já nos deixa tensas, isso rouba um pouco da nossa tranquilidade. Então, Verdade. às vezes não é que me falta paciência,
às vezes dentro de mim, eu já estou vazia, me sinto cansada, não tenho atendido a minha necessidade emocional para eu conseguir dar para o meu filho. E aí a gente realmente não vai ter paciência, porque eu não consigo dar ao outro o que eu não tenho primeiro. Então, É isso. o caminho, são vários caminhos, né, em busca de um benefício do nosso relacionamento com os nossos filhos. E aí, gente, vocês já convidaram mais mães para estarem aqui? Faiga, Lorena, Ayla, Jennifer, Edivânia. Tem muitos nomes aqui, Camila, que eu já vejo que está comigo toda quarta-feira. Que delícia, né? Tenho feito Que live toda delícia! quarta. Toda semana a gente conversa algum assunto aqui com as mamães, né? Eu fiz um ao vivo Tira Dúvida, que eu vim para cá e falei, pronto, me perguntem, agora façam a pergunta de vocês. Que delícia também. E foi muito legal, assim, foi muito boa a participação de todo mundo. E eu acho que conversar sobre isso, né, Camila, sobre a maternidade, sobre os nossos desafios, nos dá a possibilidade de enxergar outras saídas, né? É importante, né? É a famosa rede de apoio. E às vezes a rede de apoio não precisa Isso. necessariamente estar ali com a gente, fazendo alguma coisa conosco. A rede de apoio só de ser o ouvido ativo ou o ombro já ajuda muito. E essa coisa do trocar, né? Essa roda que a gente faz, essa roda materna é muito importante. Porque às vezes a gente acha que o que está acontecendo na nossa casa só acontece aqui. E que é um erro que eu tô fazendo. Ou que é uma coisa muito... E quando a gente conversa com outras mães, a gente começa a perceber que, primeiro, que o que acontece na nossa casa só mudou o endereço, está acontecendo muito semelhante na casa do outro, que a grama do vizinho pode ser linda, mas às vezes ela é sintética, né? Não é exatamente aquela grama do jeito que você está achando que ela é. E que a gente pensa, putz, meu filho tem algum problema, não está dando certo. Aí você começa a conversar com outras mães, você percebe, poxa, acho que é do desenvolvimento dele, né? Ele ser desse jeito. Então, não tá tão errado. Tem que a gente pode sempre organizar alguma coisa, facilitar alguma coisa, né? Mas alinhar expectativa com realidade em tudo no desenvolvimento da criança é muito importante, né? Por exemplo, fase das birras, nossa, meu filho tá impossível, ele é muito mal criado e tá muito birrento. Mas o que será que é essa birra? Qual que é essa dificuldade? Qual que é o nosso papel como educador, como condutor desse desenvolvimento? O que a gente pode fazer? Quais ferramentas a gente pode lançar mão para ajudar, até reduzir essa birra, a acolher esse sentimento dele? Será que a birra é por cansaço? Será que esse fundo de sentimento é por cansaço? É por acúmulo de alguma outra coisa? O que está acontecendo? Quando a gente conversa com outras mães e tem essa troca, a gente consegue ter outras ferramentas, né? A gente consegue se olhar e falar, poxa, não sou uma mãe tão má assim, né? Não tô errando tanto. Ou então a gente fala, né? nossa, eu sou normal, meus filhos eu sou normal. Nossa, não é que meu filho é saudável? Sabe aquela vontade que a gente tem? Nossa, como eu queria sair 3 dias, assim, sozinha, sei lá, como eu queria não fazer nada. Aí você vê que outras mães também têm essa vontade. E não tem nada de mal, né, Fih? Você querer um tempo pra você. Não tem nada de errado. Achei até que eu era uma mãe má, só em pensar isso. Aí quando você conversa com outras mães, né? Um dia eu fiz um post e falei sobre isso, né? Eu falei assim, me perguntaram quando foi que deu o start, assim, para eu mudar, né? Assim, para eu entrar nesse caminho, né, da educação parental, conhecer sobre o emocional das crianças. E eu falei um pouco disso, sabe? Eu falei assim, nossa, bateu um desespero quando os meus dias já estavam pesados, cansados, quando eu já chorava mais do que tudo. Eu falei, não é possível na face da terra que ter filho é para ser assim. Não é possível que as crianças vieram ao mundo com a missão de perturbar a vida dos adultos. Porque é assim que a gente se sente, não é? A gente se sente assim, eu falei, deve ter uma razão. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Foi quando eu fui estudar e descobri muitas coisas que mudam a nossa vida, que mudam o nosso relacionamento com os filhos, que transforma, assim, da água para o vinho, o nosso dia a dia como mães. Então, eu descobri que a maternidade pode ser, sim, mais prazerosa, mais leve. E conversar com outras mães nos ajuda. E toda quarta-feira eu tô aqui conversando. Já tem um monte de gente aqui que vem comigo. Ó a Carol aí falando. Amo os ensinamentos da Simone. Obrigada, Carol. Carol, eu também, viu? Mães? Já convidaram outras mães
Fabi, você tá aí, Letícia, minha mãe, Hilda. Boa noite, você que está entrando. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas. Bom, deixa eu falar, a Camila é consultora de sono e é incrível. E eu trouxe ela aqui para falar com vocês sobre o sono dos nossos filhos. Porque entender sobre o sono, gente, vai muito mais além do que só a gente ensinar as crianças a dormirem, né? É qualidade de vida, é paz na nossa casa. E outra coisa que é fundamental, que eu acho que a gente não tem entendido isso, é a qualidade de vida para os nossos filhos. Porque a criança que não dorme bem à noite, ela tem uma imunidade baixa, é a criança que adoece mais. É uma criança que tem dificuldade de aprendizado, então às vezes a gente rotula a criança como inquieta, como agitada, e na verdade é porque a criança não dorme. Ela não descansa, ela não tem o tempo lá para o cérebro dela, né, ajustar todas as mensagens, as conexões, sabe? Isso mesmo. Aí a criança fica agitada. É igual quando a gente não dorme uma noite, ninguém fica bem. Você fica com perca de memória, você fica com dificuldade de raciocínio. Então isso acontece. Aí a gente pensa na criança fazendo isso várias noites seguidas. Várias noites seguidas. Então é muito prejudicial à criança que não dorme. E uma coisa que eu vejo, Camila, que hoje às vezes eu paro e falo, ai gente, tadinha dessa criança. As crianças estão dormindo cada vez mais tarde. Tem criança que dorme meia-noite, 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã. Gente, isso é tão prejudicial para as crianças. Se a gente tivesse noção dos efeitos nocivos na criança disso, a gente tomava uma postura. Porque é responsabilidade nossa, dos pais, auxiliar os nossos filhos, proporcionar um ambiente seguro, que favoreça o sono, que ajude aquela criança a dormir. Porque, claro que a criança não vai dormir assim, nossa mãe, ainda mais criança pequena, né? Mãe, chegou a minha hora de dormir, eu vou dormir. Ela não vai fazer isso, gente. A gente tem transferido algumas responsabilidades para as crianças que não cabe a eles. E tem tomado outras responsabilidades que eles poderiam decidir e a gente quer decidir o tempo inteiro. Né, Camila? É isso. Mas acho que por uma falta de informação mesmo e talvez até por uma questão de cultural nossa. Né? Até por a gente não ter muita informação, a gente não saber exatamente como fazer, porque a nossa vila, ela foi desmontada depois da Revolução Industrial. A gente não tem mais aquela proximidade que a gente tinha com as pessoas que tinham um pouco mais de experiência. Né? Se sempre te cortar aí, mas já cortando, até pra gente explicar mais ou menos como que se deu tudo isso. Porque eu ouço de pessoas mais velhas, de avós, ou até de bisavós que tiveram filhos muito jovens, as avós muito jovens, as filhas muito jovens. Tem muita bisavó aí de 70 anos que vira para mim e fala, Camila, isso não existia na minha época. Né? Por que não existia na época dela? Porque naquela época, quando ela cresceu, quando ela era criança e tinha as mães, as avós, quer dizer, muito tempo atrás, as famílias ainda estavam muito unidas. Então tinha a avó que ajudava a mãe recém-parida, tinha a tia que ia lá e fazia uma comida, tinha uma rede de apoio, tinha um clubinho, onde todo mundo entendia o seu papel, a sua função para ajudar aquela criança, aquela mãe que quer ganhar o bebê. Hoje, eu não sei como que é a realidade de todo mundo, mas eu vou dizer qual é a minha realidade. A minha mãe trabalha. A minha sogra trabalha. Quando a mãe da minha sogra era viva, não tinha condições de cuidar dos bebezinhos que estavam nascendo, dos netos dos bisnetos que estavam chegando. Então eu estava sozinha para cuidar de todo mundo. Eu tive que aprender. Elas me orientavam um pouco de acordo com o que elas achavam que era bacana, mas mudou muito a vida. Da época delas para nossa. Então a gente teve que ir atrás de novas informações, de novas assistências. Então a gente perdeu de apoio, a gente perdeu essa cultura por uma questão de meio de sobrevivência mesmo. A gente tem que trabalhar, evolução, ponto. Né? Foi evoluindo. E antigamente as pessoas moravam mais próximos, né? Então se não tinha uma proximidade de família, o quintal era compartilhado. Hoje eu mal conheço
conheço as pessoas e a vida, e eu não frequento a casa do meu vizinho de porta, por exemplo. Eu moro num condomínio. Uhum. Entende? Mas não é porque somos antissociais, não é isso. É porque eles têm a rotina deles, a vida deles, e não cabe muito essa coisa do dia a dia estar próximo. Quando muito a gente se encontra na área de lazer do condomínio. E é muito Uhum. gostoso, é muito agradável, mas não tem essa coisa das portas abertas como teve na minha infância com algumas vizinhas do condomínio que eu morava. Então, essa coisa vai mudando. E aí, quando a gente tem Uhum. essa falta de rede de apoio, a gente começa a deixar de ter a troca, a deixar de ter a informação e trocar os pés pelas mãos. E o Uhum. mundo mudou, as informações mudaram, as demandas mudaram. Como a gente vai se adaptar a tudo isso? E aí então que nasceu inclusive novas demandas e novas profissões para dar conta dessas novas demandas, né? Antes Uhum. as carroças eram puxadas por cavalos, depois começaram a ter motoristas para levar os ônibus. Então, houve uma mudança e houve necessidade de novas profissões. É o que está acontecendo agora. Então, conforme a demanda vai surgindo, vai gente pensando, nossa, isso é bacana de estudar, eu vou ajudar, eu vou servir. Uhum. Né? Eu acho que essa função também, com o meu olhar, é olhar de servir, é olhar de ajudar, é olhar de construir junto. Né? Não Uhum. existe, não é matemático, não é uma fórmula certa para todo mundo. E foi o que a gente conversou muito, né, nesse tempo todo, né, Uhum. Si? Cada um dos seus filhos é uma forma diferente. E é a mesma Uhum. forma. É o mesmo pé, a mesma mãe, a mesma forma, mas o bolinho saiu diferente. Então, esse bolinho vai ter que ser cuidado de forma diferente, né? E daí, então, Mas surgiu tudo isso. tem alguns princípios básicos, né, que a gente Sim, consegue entender, né, as crianças. Então, vamos sim. lá. Fala pra gente, Camila, o que é esperado no sono de uma criança de 1 ano? Assim, vamos alinhar a nossa expectativa. Ela já dorme a noite inteira? Ela já tem condições de dormir? Fala um pouquinho disso. E aí nós vamos falar dos pilares. O que que eu posso fazer, eu como mãe, para ajudar nessa qualidade de sono da minha filha? Porque tem como a gente corrigir esse horário, tem como a criança dormir mais cedo, porque a produção ali lá da melatonina é super importante na criança para dar essa qualidade de sono. Então você vai falar disso tudo aí pra gente, porque tá todo mundo Vamos lá, ansiando. fazer um resumão disso tudo. Se um bebê de Bora lá. 12 meses já é capaz de dormir uma noite inteira de sono, teoricamente, quando a gente olha a capacidade neurológica desse bebê, o amadurecimento neurológico, sim, esse bebê já é capaz de dormir uma noite inteira, porque fisiologicamente, neurologicamente, ele já tem essa prontidão do organismo para isso. Mas é só a parte neurológica e fisiológica que eu olho para o bebê na hora que eu falo, ele é capaz de dormir? Se ele já tem a formação dos neurotransmissores responsáveis pelo sono, e ele é capaz de dormir, ok. Mas a fisiologia do sono está sendo respeitada? Eu estou fornecendo um ambiente onde o organismo desse bebê é capaz de produzir estes hormônios de forma adequada, no momento adequado, para que ele tenha o sono reparador que ele tanto precisa? Falamos do neurológico, do fisiológico. E como que é o psicossocial dessa criança? Está sendo respeitada? Como que é o emocional dessa criança? Ele está seguro para poder dormir, para se entregar ao desconhecido, que é o sono? Como que está a conexão com essa criança? Será que ela está se sentindo preenchida para poder dormir com tranquilidade e segurança? Então tem muitos aspectos, eu brinco que o sono é um quebra-cabeça. E cada Uhum. pecinha é uma pecinha muito específica, é uma pecinha que tem muito valor. E que a gente tem que entender como a gente vai montar esse quebra-cabeça. E cada criança é um quebra-cabeça. Existem as peças principais? Existem. Mas tem aquelas pecinhas que cada criança vai conseguir encaixar naquele buraquinho. Então, o que é esse básico, né? Esse basicão? Quando se falou dos pilares, dos hormônios, vamos entender primeiro, de toda a fala assim no começo, que foi incrível, um super resumo de tudo, qual é a importância do sono? Por que a gente dorme? E o que acontece quando a gente dorme? Por que o sono é tão importante? Então a gente dorme porque a gente precisa cansar a parte ativa do organismo, mas durante o sono a gente tem muitas funções no nosso organismo que só acontecem no sono. Então, quando a gente pensa que quando a gente dorme, a gente fica inativo, o nosso corpo relaxa por inteiro e o nosso cérebro não funciona,
ou o nosso cérebro também descansa, é um grande erro. Claro que a gente tem uma redução de gasto energético durante o sono, porque enquanto eu estou acordada, eu estou em movimento, a minha vigília tem um gasto energético muito grande, mas quando a gente dorme, a gente tem umas funções específicas como reparação do sistema imunológico, reparação do sistema celular. Quando a Simone falou que as crianças tendem a ficar mais doentes, é porque o sistema imunológico ele age principalmente durante o sono. Ele está em ação durante o dia, mas durante o sono é quando ele libera todo aquele exército de defesa, que ele vai reconhecer todos os antígenos que entraram no corpo para fazer aquele mecanismo de anticorpo. E um bom exemplo para isso é quando a gente fica gripadinho ou resfriado, que a gente tende a dormir mais, não dá mais um soninho, o sono não é um pouco mais prolongado? É por conta disso. O organismo precisa rebaixar, precisa diminuir a vigília para que ele possa se proteger do que ele identificou, do que tá entrando de antígeno no corpo. E aqui vai a dica para as mães de crianças pequenas. Sempre que for vacinar os seus filhos, optem por vacinar no período vespertino. Por quê? Porque aí a tendência de ter um sono noturno melhor é maior. Justamente por causa do tempo de ação das vacinas. Então, quando você tem a vacina colocou antígeno dentro do teu corpo, seja um vírus atenuado, bactéria viva, enfim. Entrou a vacina. O exército de defesa vai começar a funcionar, você vai ter um tempinho ali de atuação. E pronto, provavelmente, durante a noite, o sono do seu bebê vai estar mais ou menos naquele gap de tempo, como esse organismo começar a produzir os anticorpos necessários para aquela vacina que seu filho tomou. E aí a noite de sono tende a ser mais tranquila. Então, o sistema imunológico é um dos que funciona muito à noite. A produção do GH, que é o hormônio de crescimento, é produzido basicamente em uma fase específica do sono. Não que não seja produzida durante o sono, que também é o sono, mas ela é produzida basicamente nos ciclos do sono noturno. Então é importante, se você quer que seu bebê cresça. Se você adulto está pensando em ganhar massa muscular e emagrecer, pensa no seu tempo de sono. Não vai às 10 horas da noite prolongar a sua noite, porque a sua produção de GH vai ser reduzida. Então, é bom para adulto, é bom para criança, é bom para adulto. O metabolismo da insulina, por exemplo, é mais ativo durante a noite. Durante as fases do sono. Então aquela coisa do eu tô com muita... Quando a gente dorme tarde, quando a gente tem um ciclo de sono desado, dá aquela fome, aquela vontade de comer besteira. E não é vontade de comer fruta, é vontade de comer açúcar, de comer doce. Leite então... condensado, chocolate. Deus Pai. Enfim, dá vontade na gente, dá vontade nas crianças também. Então, a gente tem que pensar nas funções do sono. E quando a Simone falou que a criança fica desatenta, é porque quando a criança está cansada, não consegue diminuir o ritmo, ela tem muita adrenalina, ela tem muito cortisol circulando. Então, sim, ela vai ser mais agitada. Ela vai estar mais enérgica, né? Porque ela está com muito hormônio de ação, de luta ou fuga, de excitação ali dentro dela. Uma outra coisa que é importante também é que o sono é importantíssimo para a memória. A criança, tanto pequenininha, a gente pensa, pequenininha não precisa se preocupar com memória porque não está na escola. Precisa sim, cara pálida. Porque que acontece com as crianças? Elas vão tendo as experiências e vão ligando ali os pontinhos, construindo pequenos pontinhos de aprendizado. Faz parte da memória esse aprendizado dela. Para quando ela conseguir fazer o ligue, ponta, ligar os pontos e fazer a construção do conhecimento dela, transformar aquela informação em conhecimento, que é quando vem o salto de desenvolvimento, né, que ela conseguiu ligar todos os pontinhos de aprendizado, isso é muito importante também da memória. Então, durante o sono, a criança assimila o conhecimento do dia. Quanto menor a criança, mais sonos, mais sonecas ela tem durante o dia. Por quê? Porque ela está aprendendo o tempo inteiro. Primeiro ano de vida, a criança é muito sensorial. A luz, o toque, o calor, a temperatura, o sabor, o cheiro, tudo é sensorial. Então, tudo é informação. Chega uma hora que ela dá aquela cansada de tanta informação e ela tem que dormir. Assimila, descansou o corpo, descansou a cabecinha, tá com fome, ela acorda de novo. E isso vai acontecendo durante todo o primeiro ano de vida, inclusive no segundo ano de vida, que é quando a gente tem aí os 2 primeiros anos de vida, a plasticidade cerebral, né? Que é um crescimento, um aprendizado que, nossa, a criança chega no final do segundo ano de vida falando um monte de coisa, subindo e descendo, pulando, e quando ela nasce, ela mal
mal consegue se mexer, ela sabe mamar porque é inativa, é um reflexo inativo dela, inato dela. Enfim, isso que acontece, e tudo isso é a função do sono. Olha a importância do nosso sono, importância de dormir bem. Você falou bem eu fui anotando, mas eu nem sei, mas não tem tanta coisa quando você foi falando, me ajuda, assim, o que mais que você falou pra eu comentar? Só nessa fala, quando você fala criança pequena, ela precisa de mais sonecas, né, para equilibrar tudo que ela está aprendendo. E aí baixa o nível de cortisol, deixa essa criança mais relaxada e prepara ela de novo para um novo ciclo acordado. A gente já repensa, né? Aquela história que sempre alguém fala pra gente: não deixa essa criança dormir de dia, que ela não vai dormir de noite, né? Isso é um grande mito que atrapalha demais as crianças. E a gente fica lá tentando manter a criança acordada, porque se dormir de dia, ela vai dormir de noite. Gente, isso é um mito. Eu descobri que quanto mais a criança, ou nem é bem mais, quanto melhor for a qualidade das sonecas da criança, aí a gente aprende a reconhecer o sinal de sono, a gente aprende a entender qual é a janela da capacidade de sono pela idade do meu filho, que ele consegue ficar acordado para fazer a soneca. Quanto mais qualidade eu tenho nisso de dia, melhor é o sono à noite. Porque se uma criança não dorme o dia inteiro, é uma criança que o nível de cortisol tá tão alto, ela tá tão estressada. Sabe aquele dia que a gente tá preocupado, sei lá, tá com conta para pagar, tá sem o dinheiro, tá tenso, e aí a gente rola de um lado, rola do outro, rola de um lado e não dorme? A gente não dorme. Você pode estar cansado, exausto e não dorme. Por quê? A gente tá com o cortisol, o estresse muito alto. E a criança que não dorme de dia, que não faz a soneca, ela tá com tanto estresse que ela não consegue dormir. Então, aproveitando esse gancho, eu quero que você fale quais são os pilares que nós devemos observar na criança no dia, o que é fundamental para ela, para que a gente possa ter uma qualidade ou dar uma qualidade de sono para a criança. Então, vamos lá. Você falou de algumas coisas, falou muito do ritmo do sono, né? E o que é importante a gente pensar? Então, o que regula o sono, para a gente pensar no ritmo? Os reguladores do sono são dois. A criança é muito relacionada à natureza. Então, o ritmo circadiano é muito importante para a gente pensar no ritmo da criança. O sol nasceu, a criança... Você me falou de jornal de sono, mas eu vou falar da jornalinha, como funciona para ficar mais fácil de entender essa relação. Mas a criança amanheceu, a criança, por ser muito relacionada à natureza, ela vai acordar, ela vai despertar. Por quê? Porque o nível do hormônio da vigília está aumentando no sono, porque é muito relacionado ao ciclo do sol, dia e noite. E o hormônio de sono já está reduzindo no organismo. O organismo entende que está na hora de acordar. Independente da criança estar muito ou pouco cansada, é isso que acontece. Se a criança foi dormir muito cansada, com o nível do hormônio de vigília, de excitação já mais elevado, a criança tende a ter mais despertares noturnos, por não conseguir emendar um ciclo de sono no outro, e tende também a despertar muito cedo na manhã seguinte, porque quando o hormônio de sono, o hormônio de vigília começa a aumentar para a criança acordar, se não está no zero, se ela foi dormir, esse hormônio da vigília não está no zero, já está um pouco mais alta, então ele demora menos tempo para chegar no pico, no ponto ideal de despertar. Então ela vai despertar mais cedo. Então esse é um dos reguladores do sono. O outro regulador de sono é a pressão homeostática. Cara, que nome difícil. Pressão de sono. A criança precisa ter uma pressão de sono adequada para dormir. Mas não muita pressão. E aí vem o lance da janela de sono, fica fácil de entender. Pensa que a pressão de sono, que é o tempo acordado, é uma bexiga. E a janela de sono é aquela janela de casa que abre assim. Sabe aquela janela de casa que tem as duas venezianas, as duas folhas que abrem assim? Então a gente vai usar isso como referência. Ilustração. Tá. Isso. Pressão de sono é uma bexiga. Conforme eu fico acordada, eu vou enchendo essa bexiga. Quando eu durmo, a bexiga esvazia. Aí foi uma soneca. Acordei da soneca, eu vou enchendo a bexiga. Quando eu durmo, a bexiga esvazia. Vamos pensar então que a tal dessa janela de sono, ela vai abrir quando a criança acorda e ela vai fechar quando a criança dorme. Tranquilo? Vamos colocar a pressão de sono então. Estou com uma bexiga. Eu estou acordada.
Passei do tempo de ficar acordada, já tinha que ter dormido e não dormiu. A minha bexiga continuou enchendo, porque se eu estou acordada, eu tenho hormônio de vigília, eu tenho hormônio de excitação ali circulando e sendo produzido pelo meu organismo. Porque se eu não durmo quando eu estou com sono, o que o meu organismo entende? Entende que eu não posso Ela não vai dormir. dormir agora. É. Se eu não posso Joga dormir, eu a tenho que me adrenalina manter dela. acordada. O organismo não entende que tá tudo bem, que tá seguro. Nosso organismo é primitivo. Ele tem aquela memória primitiva da época que a gente vivia na selva, vivia na floresta, que tinha um monte de predador, urso, onça, enfim, que tinha ali predadores que podiam machucar a gente. Então, se eu não posso dormir, então tô ali com o meu organismo tá jogando hormônios de vigília, de excitação, de luta ou fuga. Então, a minha bexiga tá crescendo. Aí vamos pensar que eu vou colocar o meu bebê para dormir, ou eu vou dormir. Se eu vou dormir, a minha janela tem que se fechar, sério. Mas e se essa bexiga tá ali impedindo essa janela de fechar? A janela tenta fechar, a bexiga tá cheia. O que a bexiga faz com essa janela? Ela abre a janela de novo. A criança não consegue dormir. A criança não consegue dormir. Se por acaso eu conseguir fechar a janela, mas a pressão dessa bexiga ainda é muito alta, porque essa bexiga está muito cheia, o que vai acontecer no meio da noite? Acordar. A janela vai abrir. Entende por que é importante respeitar as sonecas? Isso tem a ver com o ritmo. O que é o ritmo do dia? Como que é um ritmo adequado para o dia da criança? O ritmo ele faz um movimento de expansão, contração, expansão, contração. Como assim, Camila? Vamos pensar que a criança acordou, eu vou expandir. Vou fazer atividade de exploração, atividade de conhecimento. A atividade de exploração é livre explorar mesmo, são os livres brincar. O que eu chamo de brincar fora, porque a gente consegue expandir. Daí deu o tempo da alimentação e o tempo de contração de novo. A gente vai reduzir o ritmo. E quando a gente reduz o ritmo, a gente fala do brincar dentro. Brincar fora normalmente são brincadeiras mais expansivas e os brincar dentro são normalmente brincadeiras mais contidas. Não é isso? A menos que tenha muito espaço dentro de uma casa, que normalmente não acontece, são brincadeiras mais de concentração. Quando eu vou reduzindo esse ritmo no final da minha janela de sono, que é aquele tempo médio sugerido por idade. Por que tempo médio? Porque a mediana, tem crianças que precisam de menos tempo de janela, conseguem ficar menos tempos acordadas, tem crianças que vão ficar mais tempo acordada. Como é que eu vou saber o horário, o tempo ideal? O final do sono, né? Eu vou sentindo o meu filho, eu vou oferecer um ritmo para o meu filho. Então vamos supor que a criança de 12 meses consegue ficar ali 3 horas acordada. Quando der mais ou menos 2 horas e meia, eu já estou com um ritmo bem reduzidinho. Num ambiente mais tranquilo, num ambiente mais calmo, com uma atividade de maior concentração. Para quê? Para quando eu começar a apresentar sinal de sono, eu olhar para ele e falar, com 2 horas e 40, tá dizendo que é 3 horas a média. Mas eu percebi que com 2 horas e 40 meu filho tá apresentando sinal de sono. Então tá na hora de levar ele para aquele ambiente preparado dele descansar. E é aí que está a importância de reduzir o ritmo do dia no tempo adequado. Entende? Então a gente vai reduzir o ritmo. Aí reduzi o ritmo, percebi os sinais de sono, retirei o meu filho daquele ambiente que já não é mais o adequado dele, porque ele já apresentou sinal de sono. Fiz a transição cuidadosa para o ambiente de sono, que é um ambiente seguro, é um ambiente tranquilo, é um ambiente aconchegante. Fiz um mini ritual de sono para a soneca e meu bebê se sentindo seguro, tranquilo, confortável, entendendo que não está mais naquele ambiente super agitado, porque a agitação foi no brincar fora. O brincar dentro já é reduzindo o ritmo. Ele já entendeu que está mais tranquilo, ele já relaxou. Eu já permiti que os hormônios do organismo dele mudassem de um hormônio de agitação, de um hormônio de vigília, de um hormônio de ação, para um hormônio mais tranquilo, para um ritmo mais tranquilo. Eu reduzi a frequência cardíaca, eu reduzi a frequência respiratória, eu reduzi os estímulos de agitação, são estímulos mais de contração. Ele deu uma relaxada, então ele se permite se entregar ao sono. E aí, então, ele vai ter a soneca dele que ele precisa daquele momento. Ele acordou. Ai, meu filho, você acordou, que legal. Agora a gente vai almoçar, ou a gente vai passear, ou a gente vai brincar. E a gente vai tendo ali uma rotinazinha previsível, com um ritmo adequado, com as atividades
atividades adequadas para o desenvolvimento na idade do nosso filho. Então, esses são os reguladores de sono e os pilares de sono são justamente esses. O que eu preciso oferecer para o meu filho para o dia dele ser bem vivido? Porque para ter uma noite boa de sono, eu tenho que ter um dia bem vivido. Não adianta olhar a questão da noite na noite. A noite é consequência do dia. Às vezes é o ritmo que não está adequado. Às vezes eu tô com uma brincadeira muito bacana pro meu filho e eu percebi o sinal de sono dele, mas ele tá no meio de uma brincadeira de pega-pega com os primos, com o irmão mais velho, com o vizinho, com o pai. Você acha que mesmo com sinal de sono, o seu filho vai largar a brincadeira do pega-pega, que tá super divertido, engraçado, animado, e você vai levar ele para um quarto escuro e falar, dorme aí, filhão? Troféu joinha pra você, porque isso não acontece. Nem a gente... Concorda? E a gente? O filho não vai ser assim. Por isso a importância do ritmo. É aquela história da gente começa. Você tá querendo dormir, aí você inventa de começar a assistir um filme. Quem é que vai dormir até o filme, antes do filme acabar? Não vai. Se o filme não, tá Netflix bom, não é de Deus. Vai. Maratonar a série Netflix não é de Deus. Você desculpa. Desculpa quem gosta de maratonar. Mas a gente não vai dormir. Às vezes a gente fala assim, ai, gente, eu tinha tanto que dormir que amanhã eu vou acordar cedo. Aí você fica lá, ó, querendo terminar o filme interessante. Então as crianças são assim, né? Elas estão envolvidas com a atividade, elas não vão parar para irem dormir. Não vão. E aí, então, vamos falar de como preencher, então, né, esse dia. Quais são as atividades adequadas do dia? Que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar no ritmo, que é importante. A gente tem que pensar no que eu vou colocar nesse ritmo. Quais são as atividades? O que meu filho precisa para preencher o sensorial dele? Vamos lembrar que no primeiro ano de vida a criança é basicamente sensorial, mas o desenvolvimento no segundo ano de vida é muito importante do sensorial. Então, o que é bacana a gente fornecer para eles? Terra, natureza, espaço, texturas, capacidade dela de se desenvolver de forma motora. Então, é uma coisa que eu lembro que eu comentei algumas vezes com a Simone, mas eu comento muito com as famílias. Você tem um espaço para levar o seu filho para ele mexer na natureza? Não precisa ser nada muito bem elaborado. Pode ser uma pracinha, pode ser um vasinho de temperos na sua casa. Pode ser, sabe aquelas piscininhas que a gente compra? Bacia, terra. Bacia com um pouco de areia. E preferencialmente materiais naturais, que você não paga para ter. Vá à praça, pega folha seca, de diversos tamanhos, de diversas texturas, pega gravetinho, traz um pouquinho de grama, pega flores diferentes. Se seu bebê já tiver, nunca deixa o seu bebê mexendo nessas coisas sozinhos, porque claro, né, pode levar na boca, pode machucar, mas essa questão sensorial é muito importante. E daí, é importante esse negócio de comer, né, eu sempre indico vasinhos de tempero para quem não tem espaço em casa, para quem não mora em condomínio, para quem não tem praça. Traz pra dentro de casa a natureza. Vasinho, aqueles vasinhos pequenininhos de tempero, que é? Pode ser de hortelã, de alecrim, de manjericão, de sálvia. Porque pensa, cada folhinha é uma textura, cada folhinha é um aspecto. A terra é muito gostoso mexer na terra. Além de você deixar ali naquela coisa de mexer na terra na mão, você deixa muita da sua ansiedade, deixa muito da sua frustração ali naquela coisa de mexer, de brincar. E se a criança quiser levar para a boca, não tem problema, porque é tempero, porque é chá. Né? Então você pode permitir que a criança brinque. Só dá uma forradinha se você tiver um pouco mais de receio de virar o potinho de areia, de fazer uma bagunça maior. Mas lembrar que também o se sujar faz parte. Aquela marca de sabão em pó, que eu não vou fazer propaganda dela, que tinha um slogan, se sujar faz bem. Né? Ela teve uma sacana, porque se sujar faz bem mesmo. Né? A tal da vitamina S é importante. A criança precisa dessa parte sensorial. A criança precisa também explorar o ambiente. Prepara na tua casa um espacinho onde a criança pode brincar livre. Sem que você fique o tempo inteiro, não sobe, não toca, não faça, não. Porque o não também perde um pouco da validade do não. Então prepara um ambiente seguro para ela, que seja um cantinho da tua casa. Não pode deixar
montado sempre, pega uma caixa de papelão ou caixa organizadora, coloca ali dentro os brinquedinhos que você pode colocar e um tapetinho. E vai falando para o seu bebê que a demarcação daquele tapete é o lugar onde ele pode brincar naquele momento. E se for o caso, você fecha o quadrado com algum móvel, com o sofá, com a almofada, com uma cadeira tombada, com a poltrona, enfim. Deixa ele explorar aqueles brinquedos ali. E você vai trocando esses brinquedos de exploração de tempos em tempos. Deixa em torno de 5 a 10 brinquedos e a cada semana você troca, a cada 15 dias você troca. Vai ser sempre um brinquedo novo, uma exploração diferente, uma forma diferente de lidar com esses brinquedos. Quais brinquedos, Camila? Os mais variados. Colher de pau, colher de silicone, forminha de silicone, tampa de panela, pote de sorvete, Tupperware, de tampas coloridas. Não falei nenhum brinquedo estruturado, né? Você percebeu? Aquelas folhas... Um grande e um pequeno para colocar dentro, né? Um do outro. Isso, aquelas folhas que você pegou lá no jardim, na pracinha, aqueles gravetos que você pegou. Você pode fazer massinha para o seu filho com corante natural, água, óleo e farinha. Tem N receitas na internet, você pode fazer isso. E ele vai brincar com isso. E se ele quiser colocar na boca, ele pode, porque é super natural. E você troca de tempos em tempos. Ajuda ele a mexer naquilo. Então tem muitas coisas sensoriais que você pode fazer de exploração. Isso é bacana. E você pode deixar esse reservado para o brincar dentro. E a exploração para o brincar fora. Criança de 1 ano já caminha normalmente. Então sai com ele de mãozinha dada para dar uma volta no quarteirão. Isso já é um brincar fora. Para ver cada folha, cada planta, cada flor. Se pudesse sentir a vontade em brincar com um cachorrinho na rua, se você se sentir à vontade para isso, ou se você tiver animal em casa, deixa brincar, deixa explorar. É o livre brincar, é deixar ele fazer parte da natureza que ele já faz parte, a gente não pode tirar isso dele. Então essas são algumas coisas importantes durante o dia. A alimentação é muito importante. Se você amamenta livre demanda, se você amamentar com fórmula, se você já está bem na introdução alimentar, não pode pular a alimentação. E assim como não pode pular alimentação, não pode pular soneca. Elas são tão importantes para o desenvolvimento e crescimento do seu filho. Uma quanto a outra. O sono não é menos importante, assim como a alimentação não é menos importante. Então a alimentação também vale a pena você pensar. E para ter um sono saudável, você tem que pensar no que você está oferecendo para o seu filho. Alimentos muito estimulantes. Do meio da tarde para o final do dia não é tão interessante. Tem os alimentos que são pró-sangue, pró-sono, que é aveia, abacate, leguminosas, oleaginosas, que são muito bacanas para isso. Que mais? Se você evita o café do meio da tarde, evita o café da noite, que pode também estimular o seu bebê e ser difícil para ele dormir. E alguns alimentos que contêm ferro também é muito importante, porque o ferro é um íon essencial para o ciclo do sono, para o ciclo do metabolismo do sono. Então, as famílias que têm uma alimentação com baixa ingestão de carne, conversa com o pediatra, se está tudo certo, se precisa introduzir, se precisa suplementar, isso é importante pensar. Ritmo sensorial, soneca. Né? Engraçado, né? O tanto de coisa que a gente está falando do dia da criança, né? E a gente veio falar do sono noturno. Então, entender isso é fundamental. Quando vira essa chave na nossa cabeça, porque qual é o nosso hábito, né? A gente olha para a noite. O que está acontecendo? Por que meu filho está acordando? E por que tem que dormir? E aí a gente tenta resolver à noite, sendo que a resposta está no dia. E é engraçado que algumas coisas parecem tão óbvias, parece, né? Depois que a gente escuta, mas a gente fala, como que eu não pensei nisso antes? Eu estava vivendo uma fase aqui com a Ana, ela já depois de 1 ano e pouquinho, e aí foi quando eu conheci a Camila, e aí eu procurei ela e falei assim, Camila, ó, eu já tenho o ritual de sono. Eu começo 5h30 da tarde. Eu já entendi sobre deixar a noite entrar em casa, porque as luzes atrapalham pra caramba, a questão hormonal atrapalha o sono. Eu já regulei as atividades, de fazer atividade, né, nesse ritmo, preparando para o sono. E a Ana tá acordando de noite já, 3 vezes à noite. Eu já não sei o que fazer para ajudar nisso, porque eu já entendo que ela já podia dormir. Né? E aí a Camila conversando comigo, ela falou assim, ela tem contato com a natureza? Aí eu parei e falei assim, gente do céu, eu tenho grama, eu tenho areia aqui,
Mas é engraçado. A gente não bota a criança lá intencionalmente. E o bebê, uma criança de um ano e meio, a gente meio que conduz ela, né? Então, assim, é mais difícil ela sair sozinha para ir lá fora na areia. A gente está meio que sempre atrás, né? E aí eu falei, não é que a Ana não vai na grama, na areia? Às vezes a gente liga o automático, aí aquele automático na nossa cabeça assim, não, a areia belisca, ou a grama belisca, não, dá coceira, né? Ou você ouviu a vida toda, né, que vai sujar. E aí a gente fica naquele ritmo. Eu falei, gente, a Ana não vai na grama, na areia. É mesmo? Como pode um negócio desse? E aí ela falou do contato com a natureza, com a terra, com a areia. E aí ela me falou assim, ela tá andando? Eu falei, tá. Eu falei, então, aí a Camila disse, né? Então, ela tá acordando à noite para ela andar, sabe? Porque ela quer praticar, porque ela tem que andar. Ela tem que andar mais de dia. Aí eu falei, gente do céu. Aí peguei ela e falei, agora vamos, Ana. Chamei a minha babá, né, que me ajuda com as crianças. E aí eu falei, olha só, vamos acrescentar as coisas aqui na rotina da Ana, a partir de agora, todo dia, depois ali do café e tal. E a gente conversou, vai ter a rotina dela ir na areia, dela ir na grama, de mexer nos vasinhos de planta, botar a folha na boca, de sujar a mão, de pisar com o pezinho lá fora. E ela vai andar. Vamos botar ela para andar, para andar, para andar. Gente, só foi o período dela se adaptar. Pronto, ela dormiu. Então, são detalhes. Por isso que a gente está falando tanto do dia, gente. Porque o dia, a noite, é o resultado do dia. Então, eu tenho que olhar para o dia para entender a noite dessa criança. E só da Camila me orientar e dizer, ela precisa do contato com a natureza, ela quer andar muito, porque ela está treinando, né? Ela está descobrindo que consegue fazer isso. E aí eu fiz algumas mudanças na rotina, que são detalhes que passam assim despercebidos, né? Quando a gente não para pensar nisso, ainda mais quando você já tem mais de um, tem dois, e aí é tanta coisa para você fazer. É verdade, é isso mesmo. E fez toda a diferença, fez toda a diferença. Então, a gente precisa parar e olhar para o dia e entender tudo isso que a Camila está falando, as atividades, as sonecas, a alimentação, porque a criança, instintivamente, eu posso dizer assim, o organismo dela vai fazer ela despertar mais à noite se ela não tiver uma nutrição adequada durante o dia. Não é que a criança foi dormir com fome, vai acordar porque está com fome. É uma questão mais generalizada, assim, né? Digamos que uma nutrição geral corporal, né, que não teve ao longo do dia, são várias refeições, vai trazer mais despertar, porque o organismo dela, né, não se sente nutrido adequadamente. Não é a criança que vai dormir com fome. Comeu pouco no jantar, ela vai acordar. Não é isso, né? Não é isso que a Camila está falando. Então, como é importante a gente pensar sobre isso? Deixa eu até ativar aqui os comentários, que eu quero ver o que vocês estão falando aí, gente. Eu tinha visto, sim, uma mãe logo no começo, ela tinha falado assim, a minha filha só dorme se eu estiver do lado. E eu queria fazer um comentário sobre isso. Primeiro que, se esse arranjo para você está ok, não tem que mudar. Ponto. Não tem nada de errado. Outra coisa, eu não sei qual é a idade da sua filha, mas tem como se construir a segurança da sua filha para se permitir se entregar ao sono, essa independência, essa autonomia, com algumas ações durante o dia, preenchendo o recipiente dela de conexão, mostrando para ela que ela é segura, mostrando para ela que ela tem condições durante o dia, e você vai construindo degrauzinho por degrauzinho dessa autonomia até que ela se sente segura. Quando você disser para ela, fala, filha, boa noite, mamãe tá descansando, mamãe vai descansar, mamãe tá aqui do quarto do lado, mamãe tá ali trabalhando. E ela se permite, né? Ela se nina, ela tem essa condição, mas isso é uma construção. O que tem acontecido muito durante a pandemia, nesse momento? A gente tá falando de crianças de 1 ano, essas crianças de 1 ano na pandemia, ó, filhos nascidos da pandemia, a dificuldade está sendo o dobro. Eu ia falar justamente isso, Bia. O que tem acontecido nos filhos da pandemia? A dificuldade é que eles não têm tantas condições do brincar fora, do explorar, do contato com a natureza, da importância de trazer isso para dentro. Uma outra coisa muito importante, muitos de nós ficamos em trabalho home office, ficamos dentro de casa, mas a presença não é disponibilidade, então a conexão ficou falha.
Uhum. E outra coisa, estamos trabalhando dentro de casa, então a gente está com o celular, com o computador, com o telefone, o tempo inteiro trabalhando. Não tem mais aquela coisa. Eu cheguei no escritório às 8, desliguei o computador às 5 da tarde. Acabou o meu período de trabalho. Quando a gente trouxe o trabalho para dentro de casa, o trabalho se misturou na nossa rotina de casa. É. Então a gente não tem mais aquele momento de olhar para o nosso filho, de ficar com o nosso filho, de preencher a conexão que o nosso filho precisa. Então ter isso em mente, colocar o tempo de conexão como se fosse uma reunião de trabalho. No horário do almoço eu vou sentar na mesa com meu filho, eu vou desligar o meu celular, eu vou no máximo me permitir ter uma música gostosa tocando de plano de fundo para que eu possa conversar com meu filho, para que eu possa me conectar com meu filho, para que eu não precise ficar brigando, intervindo, aquela coisa estressante. Por quê? Porque eu também preciso me preencher de um horário do meu filho. Assim como você precisa colocar na sua agenda um horário para você. Fecha a sua agenda. Ninguém precisa saber o que tá lá. Fechou a sua agenda. Vou ter meia hora para mim, vou ter uma hora para mim. Camila, eu não tenho tudo isso, eu não consigo. Quanto você consegue? 5, 10 minutos? Porque cuidar de si faz parte do cuidar do filho. Ter tempo para si faz parte de é fundamental. É o que a Simone falou no começo. Se eu não tenho para dar, se eu não tenho em mim, eu não tenho para dar. Se eu não tenho para dar, vai faltar pro meu filho. E meu filho vai sentir isso. Então, as crianças nascidas na pandemia e as crianças de primeira infância vivendo na pandemia estão sentindo muito isso. A presença não ser disponibilidade. Então, eles estão se sentindo... E aí, quem que vai dar atenção para as crianças? A tela. A tela vai dar atenção para essas crianças. E qual é o problema da tela? O excesso de estímulo, que a cabecinha da criança não está preparada neurologicamente para isso. Ela está preparada neurologicamente para dormir, não está preparada para ter tanta informação. Criança de primeira infância é sensorial, é vivência, não é ficar sentado na frente de uma tela. Já chega às telas das aulas online. O resto do tempo é deixar a criança montando quebra-cabeça, é deixar a criança brincando de bola, é separar um espaço de que possa fazer isso. Se não pode ir para fora, o espaço de fora tem que estar para dentro de casa. No começo da pandemia, eu tirei tudo que era da minha sala. Minha sala virou parkour, de verdade. Não tinha vaso, não tinha enfeite, não tinha nada. Eu com uma criança de 2 anos e um moleque de 5. Fala pra mim como é que eu ia dar conta da minha casa. Eu só pedi para não jogar bola na sala por causa do Lúcio, porque no corredor dos quartos eu deixei. Coloquei bicicleta pra dentro, o Lucas usava bicicleta de rodinha, coloquei 2 tênis debaixo da rodinha, um de cada rodinha, e ele ficava pedalando dentro de casa, pedalava. Aluguei nada, esse a gente comprou. Sabe aqueles pula-pula de academia? Aqueles jump de academia? É um pula-pula? Ficava no meio da minha sala. Vamos pular, molecada, vamos pular. Porque... E ele desconfigurou, paciência, virou bagunça, mas era o que tinha para aquele momento. E tentar trazer um pouco de leveza, por mais difícil que seja. Porque é difícil. Sou mãe, trabalho, tenho 2 filhos, me solidarizo com todas vocês. Mas essa loucura aqui, a gente tem que tentar assimilar, tem que conversar, tem que compartilhar, tem que procurar ombros, tem que conversar com outras mães, tem que gastar o assunto para que eu consiga chegar em casa renovada para poder olhar para os meus filhos com a atenção que eles precisam. Tem pergunta, Si? Manda aí. Tem pergunta, gente? Vocês que estão aí conosco. Aqui, ó, tem uma, acabei de ler. Aylan Souza. Aqui em casa tem cama compartilhada, eu fico me procurando na cama a noite toda e conversando muito dormindo. Aylan. A cama compartilhada é uma questão que não é mais agradável para você? O quarto compartilhado, se for o caso. Colocar um colchãozinho para o seu filho ao lado da sua cama. E falar para ele, mamãe tá aqui. Ele vai ter o espaço dele de se mexer e você vai ter o seu espaço preservado. Porque eu não sei qual a idade do seu filho, mas a partir dos 2 anos, eles parecem sirizinho na lata, né? Que eles ficam rodando e ficam chutando e ficam subindo em cima e o nosso sono fica assim. Eu não consigo dormir assim. Eu sempre coloquei eles na caminha deles, no quarto deles, porque senão eu não consigo dormir com eles na cama, justamente porque se mexe muito, tudo. E aí, no outro dia, eu estar mais estressada, mais irritada, não vale a pena. É melhor a gente, dependendo da sua realidade, daquilo que é bom ou não, existem caminhos, né, para fazer a transição, para ver
porquê de tantos despertares à noite, fazer esse sono mais tranquilo é fundamental. Para a gente poder melhorar a nossa noite de sono e a noite de sono das crianças. A Ilan falou que a criança tem 3 anos. Aí precisa entender como que está acontecendo o dia. Se ele te busca durante a noite, será que ele está com alguma insegurança? 3 anos, a criança tem muita imaginação, está muito no momento da fantasia. Ele te busca por insegurança, por medo, por saudade. Precisa entender exatamente isso. E se você está mais presente durante o dia, se você trabalha fora, se você fica pouco tempo com ele, se ele sente a sua saudade, tem muita coisa aí que a gente pode olhar com carinho, avaliar com carinho para investigar. E ó, deixa eu falar, criança mais velha também, se eu tô agora com o meu mais velho tem 6 anos. E ele tá numa idade que não é mais tão de imaginação, mas algumas coisas para ele... Ele falou pra mim hoje, mamãe, eu tô com muito medo do escuro. Eu sei que monstro não existe, eu sei que fantasma não existe, mas eu tô com medo do escuro. E quando eu fui colocado pra dormir, ele não queria dormir de jeito nenhum sozinho. Ele falou, mamãe, por favor, me dá a sua mão, fica comigo. Ele tem 6 anos de idade. E aí entender e procurar ferramentas para desmistificar esse medo do escuro. Eu que sou super contra de deixar uma luz acesa, tipo do banheiro no corredor entrando, para eu poder vir aqui para a live hoje ele ficar se sentindo mais tranquilo, eu acabei fazendo isso. Mas eu já estou aqui buscando algumas alternativas que são do perfil dele, para a gente poder buscar essa caça aos monstros, sabe? Então eu já pensei em fazer uma placa proibida entrar monstros. E eu falo, monstro, eu falei, filho, se você pensar que tem monstro, já fala para ele, monstro, minha mãe vai mandar um recado para tua mãe e você vai ficar de castigo. Ele achou o máximo falar pro monstro que a mãe ia falar de ficar de castigo. Vou fazer com ele um spray anti-monstro pra gente jogar no quarto antes de dormir. Sabe essas coisas mais lúdicas de brincadeira que a gente entra nesse medo dele. Ele já tem 6 anos de idade. A partir de uns 4, 5, isso super dá certo. E aí ele vai trabalhar esse medo dele. Ele vai ver que tem condições dele não ter medo. E ele vai criar essa força, essa segurança. Porque ele falou pra mim, eu sei que monstro não existe, mas eu tô com medo do escuro. Né? Então, trazer essa para que ele possa dormir. Né? Uma estratégia que eu usei com a Valentina, e é fantástico, é você tornar aquele medo, usando o lúdico, usar a visualização mental, né? Que a criança tem a capacidade, quando a gente fala com elas imaginam, né, mentalmente aquilo que você está falando. Então, a estratégia é mudar a visão mental que a criança tem sobre o medo. A Valentina tinha muito medo de fogos, de artifício, o barulho. Porque quando ela era pequenininha, nós estávamos em um lugar, em um evento, e logo à nossa frente, assim, começou uma queima de fogos. A gente não sabia que ia ter, e aí a gente estava lanchando e ela se apavorou, deu um pulo na mesa, chorou, chorou, chorou. E a partir daquele dia, toda vez que tinha fogos, ela ficava com muito medo. Se ela estava lá fora, ela vinha correndo para dentro, ela queria ficar no colo, ela chorava. E um dia eu estava no quarto, estava nessa época de junho que tem fogos por causa do São João. E bem na hora que eu ia colocar ela dormir, começaram os fogos e aí ela já começou a ficar com medo, né? Nesse momento ela já quer ir para minha cama, ela já queria que eu ficasse lá. Aí eu falei assim, filha... E eu sei que ela gosta muito de glitter, né? Ela gosta de brilho, ela gosta dessas coisas. Aí eu falei assim, filha, já pensou se toda vez que você escutar esse barulho, você imaginar uma chuva de glitter bem linda assim no céu? Aí ela parou, ficou pensando. E aí, isso se chama mudar a percepção visual da criança. É como se eu pegasse uma memória de medo dela e a conectasse com a memória do que ela gosta. Porque o nosso cérebro é feito de associações, mais ainda da criança. Então, eu pego a memória de medo e trago uma memória agradável, e aquilo se realinha na cabeça da criança. E aí saiu outro estouro bem na hora. Aí eu falei assim, olha só, a minha chuva de glitter agora foi dourado com vermelho. E a sua? Aí ela parou assim, teve outros fogos. Aí ela falou, a minha foi amarelo com rosa agora. E aí foi tendo os fogos, e aí eu falava qual era a minha, ela falou qual era a dela. E ela achou aquilo o máximo. Ela achou aquilo o máximo. E ela foi dormiu bem. Aí no outro dia, a prova real de que eu vi que isso fez toda a diferença para ela, nós estávamos lá fora no jardim e começaram fogos. Aí ela parou e aí falou assim, a minha chuva de glitter foi dourada, e começou a pular, sabe? E aí falou pro Luiz, e a sua, Luiz? E a sua? Foi azul, foi verde? Qual foi a sua chuva de glitter?
Então, naquela hora, eu vi o quanto aquela sensação do prazer dela, do glitter, eu consegui trazer para a sensação do medo que ela tinha de fogos. E é incrível a mudança. E hoje ela se alegra ao ouvir fogos, porque ela imagina a chuva de glitter. Então, isso pode ser usado de várias maneiras, né? A gente pode pegar o medo da criança, porque o ideal não é a gente anular, né? Para que medo? Não tem nada aqui no escuro, não tem nada pra você. Aí você não acolhe a criança, né? Você despreza, na verdade. Então, acolher a gente dizer, tá tudo bem sentir medo, mas pensar na alternativa que vai ajudar a criança a passar por aquilo, né? Porque a coragem não é a ausência de medo, né? Justo. É a ação que nos faz superar o medo, e isso é a coragem. Justo. Então, isso é super importante, porque realmente, se você identifica o medo na criança, ela precisa superar o medo para ela conseguir dormir. E essa estratégia de mudar a percepção visual funciona muito com crianças a partir de 4, ali, com 5 anos, 6 anos, é fantástico. Então, o caminho é esse, né, Camila? A gente olhar para o dia dessa criança, sentir o emocional dela, entender tudo que está acontecendo. A gente tem uma péssima mania de achar que a criança de 1 ano, 1 ano e meio, 2, entre aspas, ela não entende nada, mas ela absorve tudo, ela absorve o nosso emocional. Nessa pandemia, nós estamos mais tensos, nós estamos mais sobrecarregadas. Então, naturalmente, a nossa criança sente isso, e isso interfere profundamente na noite da criança. Então, eu falei esses dias nos meus stories, as crianças estão sentindo também, porque a gente tem uma falsa impressão de que tá tudo bem para as crianças. Elas não entendem esse momento, né? Elas não entendem o que está acontecendo, mas elas são puro emocional. Então elas entendem sim. Eu ainda falei assim, pega a criança no colo, pequenininha, de 1 ano, 2 anos, a criança fala, filho, tá difícil para a mamãe também. Eu entendo esse momento. Eu sei que tá difícil para você não ir para a escola, às vezes não poder ver a vovó, não receber seus amiguinhos. Eu sei que tá difícil, porque tá difícil para mim também. Só em você falar isso para a criança, já traz aquele alívio emocional. Porque a gente tem isso. Só que a gente tem o hábito de achar que as crianças não, né? Então, as crianças estão sentindo. Então, às vezes, a criança de 1, 2, 3 anos, ela acorda muito à noite porque ela está absorvendo a angústia da mãe. Porque a mãe está muito angustiada, porque a mãe está deprimida, porque a mãe está ansiosa, porque a mãe está preocupada com o trabalho, porque ela está sentindo falta de sair para onde saía, porque ela está sentindo falta de receber as amigas, de receber, porque a gente se isolou. Então, aí as crianças começam a acordar à noite, né? E a gente busca várias alternativas, mas não olha para o emocional. Então, a gente tem que olhar para isso. Tem. E eu acho importante, se a gente falar, também a gente está falando muito da criança, e a gente falou agora da importância de olhar para o emocional materno, para o emocional paterno. E, gente, tem N formas de você lidar com... Se você não tem ali ou condições ou indicação de fazer uma terapia específica para você se olhar, entender o que está acontecendo e ter alguém para te ajudar, só o fato de falar já ajuda. E nessa pandemia surgiram muitos grupos e instituições sérias mesmo, que estão lá para te ouvir. Que vai desde o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que você pode jogar na internet e procurar qual é o CVV, até outras instituições, outros grupos. Eu estava até olhando um desses que a gente estava fazendo parte de um grupo aqui em São Paulo, justamente para isso, voltado para jovens. Então existe mesmo, e jovem é mais difícil, né, de falar, de verbalizar, e só dele saber que com o celular dele na mão, ele entra num site de internet, ele pega um número, ele pode ligar para falar o que ele quiser falar. Meu pai tá um saco, minha mãe não tá legal, minha namorada terminou comigo, sei lá o que ele vai falar, tem alguém para ouvir. E o mesmo é importante para a mãe, é importante para o pai. As crianças nasceram na pandemia, não é porque nasceu na pandemia que deixou de ter complicação ou aumentou muito mais. Quem somos nós para falar onde que está apertando o calo de cada um aí? A gente está trazendo a questão do sono, mas como a questão do sono é um quebra-cabeça que envolve muitas peças, e uma das peças principais é a saúde mental do cuidador, do principal cuidador, e normalmente esse principal cuidador é a mãe, e a mãe que tem um ciclo hormonal que varia muito durante o mês,
A gente não pode esquecer isso, e todas essas tensões e tudo isso que está acontecendo também influencia de uma forma muito pesada na nossa saúde mental. É importante sim que a gente pense carinho na possibilidade de ter alguém com quem a gente possa se abrir. E se abrir não quer dizer resolver o problema, quer dizer se abrir. Algumas pessoas funcionam mais escrevendo. Eu tive uma época que eu funcionava muito escrevendo. Quando eu escrevia, e escrevia como se fosse aquela verborragia mesmo, sabe? Escreve, 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 escreve. Parece que dava uma relaxada. Aí eu tive algumas amizades na minha vida que foram amizades, que são amizades tão profundas e tão bacanas que eu me sinto muito à vontade em falar. Eu sei que ninguém vai resolver meu problema. E nem essa é a intenção. A intenção é desabafar, é ter uma pessoa com quem eu possa falar. E neste momento é muito importante. Pode ser falar porque queimou o arroz, porque você estava cansado e esqueceu o arroz e queimou. Pode ser falar porque seu filho não está dormindo e está muito complicado. Pode ser falar, por exemplo, que alguém falou aqui, ó, da Fisiocórpica, que falou, ai, meu filho, eu faço quarto compartilhado, meu marido não tem tolerância ao choro e coloca na cama, é complicado. Poxa, eu tô tão cansada. Ela pode ligar e falar, cara, eu tô cansada. E só o fato de você desabafar isso já vai dar uma aliviada, não vai mais ficar te prejudicando aqui dentro. E vai aliviar para você e vai aliviar para o seu bebê. E vai aliviar o ritmo na tua casa, e vai aliviar o clima na tua casa. Isso é importante. A pandemia, ela afastou as pessoas fisicamente, mas ela trouxe pra gente uma possibilidade de ter isso que a gente está tendo, ó, o virtual. A gente pode conversar virtualmente. Eu nunca teria conhecido a Simone, por exemplo, se não fosse pela internet, se não fosse por um contato. Até porque ela veio de um curso que você fez de uma pessoa que morava em Portugal, que te indicou uma outra no Canadá, que me indicou aqui no Brasil. É ou não é? Se não houvesse esse distanciamento, essa coisa, se não houvesse a internet, a gente... Então a gente pode usar assim essa ferramenta a favor da gente, do que ela tenta para produzir o melhor para a gente, né? Ela, às vezes ela provoca um certo distanciamento, mas se a gente souber usar bem essa ferramenta, ela vai trazer muito para a gente. A gente pode aprender, a gente pode estudar, a gente pode se comunicar, a gente pode fazer tantas coisas com essa ferramenta, e ela é tão importante. Então acho que aliviar isso também é bacana. E aí você pode buscar nesse alívio quais são as ferramentas. Eu conversei essa semana com a Luísa Hummel, da Kavaná Meditação, que ela trabalha com meditação, mas a gente falou basicamente da autocrítica e da autocompaixão. E da importância da autocompaixão. E quais são as ferramentas para uma autocompaixão? Então é importante, a gente se critica muito, a gente se julga muito, e quando a gente se cobra muito, e quando a gente tem o mecanismo da autocrítica, a gente libera dentro da gente os mesmos hormônios de luta e fuga, os mesmos hormônios de briga, que a gente está uma agressão mesmo. Nosso organismo se prepara para lutar ou fugir, cada vez que a gente tem uma autocrítica. Então é importante a gente lidar com a gente com a autocompaixão. E ela falou ali uns mecanismos que eu até coloquei nos meus stories, eu posso repetir aqui, que é a meditação, que é entender que a gente também erra e tá tudo bem errar, e tratar a gente como a gente trataria qualquer pessoa que a gente ama quando erra. Então, por exemplo, se a Simone vira para mim e fala, putz, Camila, eu fiz uma mancada. Eu vou olhar para falar, não, Simone, calma, respira, isso acontece, vamos buscar uma alternativa. Mas com certeza, se eu falasse, putz, Camila, você fez uma mancada, caramba, será que eu vou falar para mim? Calma, Camila, respira, tá tudo bem, isso acontece. Como você é burra, como é que acontece um negócio desse? Como é que você deixa? E essa chave que a gente tem que mudar. Então, quando a gente muda o nosso mindset pra gente, a gente muda o nosso mindset pro nosso filho. Então, a mudança do sono, quando eu penso no sono, quando a gente trabalha com sono, a mudança do sono não é o nosso filho. Tem muito pra gente fazer pelo nosso filho? Tem. Mas a mudança precisa começar aqui, ó. É olhar pra gente. Deixa eu tentar entender o que eu posso fazer na rotina que eu vou propor pro meu filho. O que eu posso fazer no ambiente de sono que eu estou colocando o meu filho? O que eu posso fazer no ritmo de sono do meu filho? E principalmente o que eu posso fazer por mim no meio de tudo isso? Porque eu conseguindo olhar para mim, eu conseguindo me acolher, com certeza eu vou conseguir acolher meu filho. Eu conseguindo entender a questão do choro do meu filho, eu vou olhar a questão do choro para mim. Por que eu sou intolerante ao choro? O que é o choro do meu filho? Por que neste momento ele chora?
E como eu vou ajudar o meu filho a lidar com o choro? Mas eu só vou conseguir ajudar o meu filho a lidar com o choro se eu conseguir primeiro lidar com o choro. Então, assim, a mudança é sobre nós. É sobre o sono, a conversa? É, mas olha só como ela desbancou para tantas outras coisas. Porque faz parte desse quebra-cabeça. Porque faz parte dessa saúde. Faz parte daquela conexão que você tão bem falou lá no início da live, Si. É isso. Porque não é a receita de bolo, ó, você vai fazer isso, aí você vai fazer aquilo, aí você mexe aquele ingrediente, bate tudo, joga na forma e aí o filho vai dormir a noite toda. Mas existem os pontos principais que a gente precisa observar. Eu fiz uma live que está lá no meu IGTV, que o título é Como Desacelerar as Crianças para a Hora do Sono. Eu expliquei bastante coisa legal sobre essa questão hormonal, sobre deixar a noite entrar em casa, sobre qual atividade fazer antes de dormir. Então, se você quer entender, quer ajudar mais o seu filho, assista essa live. É super importante. Muitas mães já me deram retorno de que conseguiram ajustar a rotina. Crianças que dormiam 11 horas estão indo dormir 8 horas da noite. Porque são coisas, são detalhes que passa despercebido. Por causa disso tudo que a Camila falou, a gente, com a evolução, a gente perdeu algumas coisas, né? A nossa vida tá muito urbana, tá cheia de luz, tá cheia de tela. Isso atrapalha a criança. Então, a gente pega a criança, leva para o mundo do adulto, e aí a criança não consegue dormir. E aí vira um grande ciclo, né? Um grande ciclo que nos deixa tenso, nos irrita, irrita a criança, aí vira aquela confusão. Então, a gente precisa, sim, entender sobre tudo isso, né? Sobre o emocional, sobre como nós estamos lidando com isso, sobre qual é a minha percepção em relação às crianças, como eu tenho acolhido o emocional da criança, como eu tenho acolhido o meu emocional, para aí sim eu entender o que está acontecendo à noite. Gente, eu posso dizer que é possível. É possível. Só que vai exigir de você esforço, vai exigir dedicação, vai exigir que você entenda isso. Hoje eu tenho 3 consistência. Consistência. Qualquer alteração tem consistência. E uma coisa que eu me lembrei agora na sua fala, assim, vem muita criança, muita mãe pra mim, que eu percebo que a criança tá exausta. Ah, mas eu já tentei de tudo e não dorme. O tentar de tudo me assusta um pouco, porque é importante ter consistência. Se eu não tenho consistência, a criança não vai relaxar, porque vai sempre ficar esperando o que vai vir. E o hormônio da expectativa é o hormônio da vigília, é o hormônio da ação, é o hormônio da expectativa. Quando a gente tem uma consistência, quando a gente consegue manter uma rotina consistente e a gente usa aquela ferramenta por um período de tempo mínimo, é muito possível que essa ferramenta, que essa consistência traga bons resultados. E pensando em crianças com exaustão, que eu acho importante falar, a gente não tem que pensar em nada quando está em exaustão. A gente tem que tirar a criança da exaustão. Não tem que pensar em rotina adequada, não tem que pensar... Não, eu tenho que tirar a criança da exaustão. Ela saiu da exaustão, aí sim eu vou conseguir entender qual é a janela de sono adequada, entender qual é o ritmo adequado. Mas primeiro eu tenho que tirá-la da exaustão, que pode durar aí 15 dias, um mês, fazendo coisas para que a criança realmente durma. Ah, mas se eu colocar ele para dormir no carrinho, dar uma volta no quarteirão, ele vai aprender a dormir no carrinho. Eu não posso. Meu amor, você não vai ensinar nada para ele nesse momento. Você vai tirar o problema da questão, que é a exaustão. Ciclo, depois a gente pensa em outras... E aí a gente vai adaptando o ritmo e adaptando todas essas coisas que a gente falou, a gente organiza. Antes disso, não tem como organizar. É verdade. E sempre é verdade. E eu tenho hoje meus 3 filhos, a Valentina de 5 anos, o Luiz tem 4, fez 4 esse final de semana, e a Ana tem 1. Parabéns! E quando é aqui, ó, 7h30, no máximo 8 horas, estão todo mundo dormindo. E, gente, isso é fantástico. Porque a gente consegue fazer outras coisas, você consegue jantar, às vezes você consegue fazer um curso, você consegue ler um livro, você começa a fazer coisas que te deixam bem. Só que até chegar aí foi fácil? Não foi fácil. Tem dias desafiadores? Tem. Claro que tem dia que eles acordam, tem dia que o dente da Ana tá nascendo e ela acorda chorando de noite. Tem dia que tá com aquele resfriadinho. Tem dia que o Luiz acorda, talvez porque sonhou, tá chorando. Mas a maioria das vezes os sonos são tranquilos. Só que isso vem dessa adaptação, de seguir o ritmo, de respeitar, de criar o ritual do sono, de entender que a criança não vai entrar no meu ritmo. Então, se eu vou sair todos os dias, chegar em casa 10 horas, 10h30, quero que meu filho durma
ele não vai dormir porque está em exaustão. Aí vai ter umas noites Não vai. inquietas, porque vai acordar várias vezes porque o cortisol está muito alto. Então, a criança, ela não tem que entrar no nosso ritmo. É a gente que tem que respeitar o ritmo da criança, favorecer um ambiente adequado que a leve para o sono, para que aí sim ela tenha uma qualidade de sono e a gente também. Então, falar sobre o sono é fundamental. E falar sobre o sono é falar de todo o dia da criança. É falar do nosso relacionamento com ela, é falar da nossa conexão, é falar isso que a Camila disse. Às vezes a gente está o dia todo com as crianças, mas nós não estamos disponíveis. Nós estamos sempre pensando em outra coisa, ocupado. Eu tenho falado isso muito. Se é 15 minutos, dá 15 minutos de entrega, sabe? De conexão emocional. Esquece o trabalho, a pia, a roupa que tem para lavar, esquece o almoço, não sei, esquece. Esquece as 255 mil coisas que as mulheres têm na cabeça, que eu sei que todas vocês têm. Por 15 minutos, olha para a criança e fala, eu estou aqui para você. E faz uma coisa, conforme isso vira constante, a criança fala assim, não, minha mãe tem aquele tempo para mim. E o dia que você conseguir aumentar, você aumenta. Cria uma rotina. Hoje eu fui de manhã com as crianças na praça, brincando de pega-pega, corremos, porque eu sabia que eu teria um dia bastante atarefado, eu queria ficar mais tempo no escritório, eu queria adiantar algumas coisas. Então eu peguei eles de manhã, fui com eles, corri na praça, brincando de pega-pega, fiz atividade com eles, vim para casa 9 horas e o meu dia foi bem mais tranquilo, porque eles se sentem amparados, eles se sentem acolhidos. Eu ainda falei assim no post, quem vê parece que eu não tenho nada para fazer, que eu não tenho atividade para realizar, mas na verdade eu escolhi fazer isso com os meus filhos, porque a nossa vida, o nosso dia a dia não vai nos permitir. Ai, eu acordei hoje, nossa, eu tô com tempo sobrando, então eu vou brincar com as crianças hoje. Isso não vai acontecer nunca. Esse dia não vai chegar, a gente não tem esse tempo. Porque ou a gente está fazendo um monte de coisa para os outros, né? Atendendo a necessidade do outro, é coisa da casa, é coisa do trabalho, é coisa do cachorro, é do vizinho, é do amigo, é da mãe, é da sogra, é da tia, é de todo mundo. A gente está sempre ocupado. Então, vamos escolher o que nós vamos fazer. Então, precisamos escolher como que nós vamos conduzir a nossa criança para aí sim refletir numa boa noite de sono. Não é, Camila? É isso. É isso. Deixa eu só finalizar aqui que teve um comentário aqui, ó. Eu tô estendendo roupa no horário livre. Tenho que ter mais tempo para mim neste sentido que vocês estão falando. Posso falar o que eu consegui fazer depois de um tempo? Eu levanto meia hora antes de todo mundo. Aí eu faço meditação, pego no YouTube, faço 15 minutos de yoga do YouTube. E lá no YouTube, um perfil que eu sigo, faço 15 minutos, eu medito por mais 5 ou 10 minutos, dependendo do quanto eu preciso, de como foi, e aquilo para mim, de certa forma, me preenche. Eu entendi que é o que eu tenho. E aí eu tenho, os meus filhos estão indo para a escola presencial nesse momento 3 vezes por semana. Então 3 vezes por semana eu tenho um horário de manhã também que eu posso dedicar para fazer algumas coisas. E ali, como eu já fiz esse negocinho para mim por meia hora de manhã, eu consigo focar. E assim, tem coisa que eu não ligo. Eu não tô ligando pra louça em cima na pia de verdade. Isso pra mim, gente, quem me conhece, é dolorido. É dolorido. Vitória, eu não tô ligando pra cama que não tá esticada. Isso pra mim também é dolorido. Às vezes eu vou lá e estico rapidinho. Né? Na casa inteira. Na verdade, antes de dormir, a gente já faz a recolhida dos brinquedos. Então, de manhã não tem tanto. Mas isso dói em mim. Mas eu tive que escolher. O meu dia tem 24 horas igual de todo mundo. Eu tive que escolher, né? E aí eu vou encaixando as coisas conforme dá. Hoje eu tento sentar na mesa com eles. Então, quando eles acordam um pouco, né, no horário que eles acordam, eu já tento deixar a mesa meio que posta. Com o café da manhã já para eles, que eu quero sentar na mesa. Eu não quero ficar levantando, pegando leite, pegando pão, pegando... Não, eu quero sentar com eles. Que é o momento que eu tenho com eles. Nem o jantar eu tô dando pra eles mais. Então, o momento que eu tenho com eles é o café da manhã. Então, se pra mim é importante ter uma refeição, é essa refeição que eu vou ter. Né? Então, são escolhas. É fácil? Não, não é fácil. Tem coisa que dói, tem coisa que... Mas a gente precisa entender ali, na balança, qual é a escolha e qual é a renúncia daquele momento. Né? E às vezes, o que a gente precisa não é um dia inteiro pra gente. Né? São pequenas pausas. E pequenas pausas mesmo.
né? Às vezes, sei lá, coloca para colocar no despertador. Pausa 10 minutos, levanta do que você está fazendo e vai tomar uma xícara de chá se isso te faz bem. Sabe? Para na janela, olha lá para fora se isso te faz bem. Dá essa respirada. 5 minutos, 10 minutos. Colocando essas pequenas coisas no seu dia, pode melhorar muito o redor. Tudo começa com a mudança de mentalidade, né? Porque quando a gente sempre acha, não dá, mas é porque a gente não tem essa mentalidade, o quanto isso é importante. Quando eu comecei a entender que era importante eu olhar para mim, eu atender as minhas necessidades, era importante eu ter o meu tempo para eu me nutrir, para eu estar bem, para atender os meus filhos, é um passo de cada vez, gente. Não é da noite pro dia. Aí eu olhei para minha vida e falei assim, por onde eu começo? Já sei, eu preciso organizar minha noite de sono. Por quê? Eu não estou dormindo bem. Porque eu estou acordando muitas vezes, está me deixando muito cansada. Aí, o que eu vou fazer agora para me ajudar a melhorar minha noite? Aí você mexe na rotina das crianças, aí você mexe, isso é um passo 1. Quando eu venci isso, pronto, as crianças estão dormindo melhor. Agora eu já consigo dormir 5 horas, olha que alegria! Uau! Dormir 5 horas de noite! Aí eu falei, bom, agora que eu tô dormindo melhor, eu consigo fazer isso aí. Vou acordar meia hora antes, porque eu vou escutar a minha música, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, vou ler um livro que eu quero, aí eu vou tomar um banho e vou partir pro café, acordar as crianças e ir pra escola. Só em você fazer isso, em você acordar um pouquinho antes, sem aquela agitação do eu tenho que fazer, já muda o emocional do nosso dia. Então, é um passo de cada vez. E é possível, é isso que a Camila falou. É porque a gente acha que tem que ser muito tempo, mas às vezes você tá no vucu-vucu do dia, aí você fala assim, eu vou me dar 10 minutos. Aí você senta lá no sofá, bota as pernas para cima e fica lá olhando no relógio. 10 minutos eu vou ficar aqui sentada. Sentada. Pode estar com as crianças lá perto, pode estar todo mundo ao redor, mas você vai se dar esses 10 minutos. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E eu amei o nosso papo, a nossa conversa. Vamos marcar mais vezes, né? E vocês que estão aqui com a gente, gostaram? Aproveitaram essa noite, mais uma quarta-feira? Coloca um coraçãozinho aí nos comentários para a gente saber. Eu queria te agradecer, Camila, por você ter disposto, né, nos disponibilizado esse tempo de estar aqui nessa quarta-feira. Foi muito bom. É sempre muito bom conversar com você. Você contribui muito comigo, me ajudou muito no sono da Ana. Ela tem dormido super bem. Tem dia que ela dorme 7h30 e acorda 7h30 do outro dia. Quando eu conto isso para algumas pessoas, elas não acreditam, sabia? Como o Hilton é pediatra, eles falam assim, vocês dão o quê para eles dormir? Eu falo, não, a gente não tem remédio para criança dormir, não. É perigoso o remédio para criança dormir. Mas é possível, gente. É só a gente olhar para isso tudo que nós conversamos e dar um passo de cada vez. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. É isso. Eu que agradeço o convite, o espaço. Gosto muito de conversar contigo também. Aprendo muito com você. É uma alegria estar aqui compartilhando a tela. É uma honra, na verdade, é mais que uma alegria, é uma honra estar aqui contigo. Muito obrigada. Estou à disposição para o que precisar, quando precisar. Pode me chamar, que eu me organizo, reserve esse tempo para você e podemos falar de quantos outros assuntos vocês acharem legal. Se a sua audiência quiser falar, pode... Estou à disposição mesmo, viu, gente? De coração mesmo. Acho que desde a época da fisioassistencial, essa coisa do servir é muito forte, né? Acho que a se compartilha dessa visão, né? Eu acho que o servir na fisio é muito forte. Quem opta por isso, por essas áreas assistenciais, tem isso muito forte e é uma alegria poder contribuir, compartilhar. E eu não nego o quanto que eu aprendo com cada família que eu trabalho, com cada profissional com que eu compartilho tela também. Eu estou aprendendo o tempo inteiro com vocês. E para mim isso é muito bacana. Eu tenho realmente muita alegria mesmo em estar aqui e eu tenho muito a agradecer, de verdade, a todos vocês que estiveram aqui, que se disponibilizaram em estar aqui e que não foram pro Netflix.
verdade. Deixar Não de é? assistir Netflix para estar aqui com a gente. Obrigada. Não é Obrigada. verdade? Olha que tudo, gente. Estamos vencendo a Netflix. De coração. Quarta-feira eu vou estar aqui de novo para mais uma live, né? Quero convidar todo mundo de novo para vir, estar aqui comigo na quarta-feira. Nós estamos sempre conversando, tem sido muito legal. E se você ficou com dúvida, quer fazer alguma pergunta, pode mandar lá no meu direct, pode mandar no direct da Camila, né, Camila? Fala aí o seu Instagram, Pode, vai ser um prazer. Mater Help, né? Mater Help. Isso, vai ser um prazer, pode mandar. Escreve aí nos comentários para elas, dá um Pera oi aí. aí para elas verem. Peraí. Entra Eu lá no preciso colocar o Instagram. arroba, né? Vamos lá. A Camila sempre traz dica, né? Traz orientações. E eu vou dizer, gente, melhorar a qualidade de sono das crianças muda a nossa vida e muda a vida das crianças. E a gente precisa fazer isso. E é possível, tá bom? É muito possível. Eu sei que é desafiador, mas é possível. Então, um grande beijo. Muito obrigada. Obrigada, Si. Beijo, gente. Boa noite. Próximo encontro. Boa noite. Tchau.